maiores felicidades. Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui regressar a Catumbela, ao Lubito e a Benguela, se assim quiserem colocar a questão, para evitar os melindres da rivalidade proverbial entre estas duas grandes cidades. Mas esta minha vinda faz-me recordar que é a segunda vez. A primeira foi há 15 anos, quando vim só num dia, vim de manhã e regressei à noite a Luanda, em 2004, se não estou em erro, para participar numa conferência. Na altura estava em discussão pública um anteprojeto da Constituição de Angola, que só seria depois aprovada em 2010. Mas lembro-me dessa minha vinda fugaz, nessa altura só a Benguela, também não havia tempo para mais, mas tenho vindo muitas vezes a Angola e sempre que posso, embora o meu trabalho seja essencialmente na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, onde tenho estado esta semana, mas sempre que posso, prolongando um pouco mais a minha estada, vou conhecendo outras regiões, outras universidades, e é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui no Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela para proferir esta conferência. Considerem-me vosso amigo, sendo também católico praticante, como imaginam, estar numa instituição católica é sempre gratificante, embora uma instituição, evidentemente universitária, aberta ao pluralismo das diferentes confissões religiosas. Gostaria, por isso, também de agradecer todo este magnífico acolhimento, agradecer a presença de Dom António Francisco Jaca, Bispo de Benguela, por presidir esta reflexão, esta discussão. Muito obrigado pela sua presença. Também um cumprimento e saudação muito especiais ao Sr. Diretor-Geral deste Instituto, o Padre José Adriano Uquachali, pelo seu acolhimento, pela organização, pelas palavras amigas que me dirigiu, e acredito que, da minha parte, naquilo que eu puder e souber, terão certamente reciprocidade. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário-Geral do Instituto, o Dr. Luís Rafael, e uma palavra muito especial ao Padre Zeferino Capoco, não só pela sua gentil apresentação do meu currículo, mas sobretudo por ter sido a alma dinamizadora desta minha vinda. E isso merece, realmente da minha parte, um cumprimento ainda mais profundo, porque, quebrando aqui o protocolo, vou-lhe oferecer, porque é a sua área de lecionação, a minha mais recente edição do Manual de Direito Internacional Público. Portanto, deixo aqui esta lembrança ao Padre Zeferino, também julgando que isso vai ajudar no seu ensino. Descansem que eu trouxe várias ofertas para a vossa instituição. Trouxe um caixote que está por aí, algumas separatas de alguns pequenos artigos meus, portanto aproveito sempre também, sempre que posso, e portanto tomo a liberdade de oferecer vários títulos à vossa biblioteca, e obrigado. Bom, em relação ao tema que me aqui traz e sobre o qual eu vou deixar-vos a minha reflexão, realmente é um tema da atualidade, o tema da criação das autarquias locais em Angola. É um tema que eu conheço bem, não só porque sou um cultor do direito constitucional angolano, mas é um tema em que também posso dar uma perspectiva de uma outra experiência que eu tive, já há 20 anos, o tempo passa, na altura não tinha cabelos brancos, mas quando fui professor em Moçambique, vivi lá 2 anos, dando aulas na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, agora recentemente tenho sido na Universidade Católica, mas fui também perito do Banco Mundial, quando Moçambique, nos anos 90, criou autarquias locais, aliás, como exigência do Banco Mundial, de desenvolver a democracia, não só a democracia nacional, que é aquela que se traduz nas eleições gerais, mas os países, para terem um desenvolvimento equilibrado, também têm de ter democracias ao nível local. E, portanto, o Banco Mundial em Moçambique impôs, ou sugeriu, não sei se impôs,
como requisito para financiamentos futuros, que Moçambique lançasse um programa vasto de autarquização das estruturas municipais. E foi isso que foi acontecendo. Não aconteceu em todos os municípios, apenas ficou por metade, e já lá vão 20 anos, porque entretanto também Moçambique passou por outras experiências e houve um percurso mais sinuoso de criar novos graus de descentralização, não já ao nível das autarquias, mas ao nível agora provincial e no futuro, em 22, ao nível distrital, na sequência, aliás, de um acordo que houve entre o governo de Frelimo e a RENAM, num contexto de risco de regresso à guerra civil que se viu nos últimos anos em Moçambique. Mas, portanto, posso dar-vos também este testemunho porque eu próprio colaborei nessa legislação, que ainda está em vigor em Moçambique, e, portanto, posso também dar essa perspectiva analisando o vosso processo de autarquização que está realmente em marcha. As leis ainda não foram aprovadas, mas devem ser até ao fim deste ano, mas já foram discutidas na Assembleia Nacional aqui em Angola. Claro que o Padre Zeferino, ao referir-se na apresentação do meu currículo à questão da liberdade religiosa, aliás eu fiz parte dessa comissão em Portugal, eu também poderia falar sobre outros temas, que é o tema hoje muito importante das relações entre o Estado e a religião, também é uma área da minha especialidade, conto dentro de meses fazer um livro sobre isso, mas agora vamos aqui falar sobre as autarquias locais. E eu vou acompanhar esta minha reflexão também por um PowerPoint, tem aqui os meus dados, se quiserem tomar nota, o meu e-mail, o telefone, também tenho uma página na internet, além de também ter uma página no YouTube, portanto também sou um youtuber que vou colocando na minha página de YouTube umas quantas conferências e intervenções que quem quiser pode consultar e podem ser relevantes. Mas, de facto, este é um tema da ordem do dia. Mas, para percebermos bem o que são autarquias locais, talvez seja necessário explicar que as autarquias locais são uma manifestação do poder político. O poder político é diferente dos outros poderes que existem numa sociedade. Nós, numa sociedade, estamos rodeados de vários poderes, poderes de persuasão, poderes de natureza sociológica, poderes de natureza cultural ou poderes de natureza religiosa e moral, mas o poder político é aquele que se assume como um poder formal que tem como característica fundamental a imposição das suas normas e das suas orientações através do uso da força quando necessário, a chamada coação. E, portanto, o poder político é um poder que se exerce pela coação através da imposição de normas e de se fazer obedecer aos comportamentos que essas mesmas normas implicam. Mas, evidentemente, que o poder político é um dos vários poderes que há numa sociedade organizada. Mas também não pode haver sociedade organizada sem poder político. Ao longo dos tempos, a grande instituição que tem protagonizado esse poder político tem sido o Estado, que tem evoluído ao longo de muitos séculos. Há uma longa história de várias maneiras de organizar a vida política dentro de um Estado, mais ou menos coincidindo com as várias fases da história, a Antiguidade Clássica, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e, portanto, também assim o Estado tem vindo a evoluir ao longo desse tempo e, portanto, significa que falar de poder político é falar sobretudo do Estado e o modo como o Estado governa as sociedades e as comunidades a que pertencem. E isso também significa que estamos a falar hoje num Estado com certas características. O Estado angolano, ou o Estado português, ou os Estados do mundo de hoje, têm características comuns que nós incluímos naquilo que nós designamos, os constitucionalistas, o Estado constitucional, ou se quiserem, o Estado constitucional de direito, que é uma construção, uma arquitetura recente da organização do Estado, que começou na Europa a partir do século XVIII e que subsiste até hoje. E da Europa depois foi irradiando para outros lugares do mundo. Portanto, hoje todos os países têm uma Constituição, que é uma lei fundamental, mas não é só ter uma Constituição, ou não é só uma lei que tenha esse nome. Uma Constituição significa que há um constitucionalismo, e haver constitucionalismo significa que há um conjunto de princípios que devem configurar a organização política, económica e social de cada uma das realidades estaduais.
Portanto, quando nós falamos em Estado Constitucional, temos também de falar de direitos fundamentais, de separação de poderes, de democracia, de república e de liberdade religiosa. Portanto, há várias características que devemos encontrar no Estado Constitucional. E reparem, hoje, quando explicamos aos nossos alunos o que é democracia, o que é república, os alunos acham que isso é uma coisa muito óbvia e que nem sequer merece explicação. Eu não sei se é assim tão óbvio. Porque até ao século XVIII não havia repúblicas e não havia Estados democráticos. É só isso. A república, até menos do que a democracia, e a democracia são realidades que têm 100 anos, têm 150 anos. E, portanto, na maior parte dos casos, a Europa no século XIX, embora evoluísse para Estados constitucionais, havia monarquias, não havia repúblicas. E, portanto, se nós hoje achamos que a república e a democracia são duas realidades óbvias, olhem que na história da humanidade não é assim uma coisa muito óbvia uma realidade ter 150 anos ou ter 200 anos. 200 anos na história da humanidade não é nada. Bem, na nossa história pessoal, 200 anos significa que já estamos no cemitério. Mas, na realidade da história universal, 200 anos é muito pouco. E, portanto, acho que devemos ter orgulho, todos, de todos os quadrantes do mundo, em assistirmos a uma propagação dos princípios e dos ideais do constitucionalismo, de os Estados serem repúblicas, serem democráticos ou cada vez mais democráticos e com um aperfeiçoamento que vamos vendo na organização desses mesmos Estados. E, portanto, esses são os traços fundamentais do constitucionalismo. Isso também significa que, num dos aspectos desse constitucionalismo, há uma preocupação de aperfeiçoar o funcionamento da democracia e o funcionamento dos diferentes poderes, na base do tal princípio da separação dos poderes, que foi formulado por vários autores, o mais importante deles, pelo menos aquele que o fez de um modo mais extenso e mais consistente, foi um juiz francês chamado Montesquieu, em meados do século XVIII, em que definiu ou defendeu que havia três poderes do Estado que deviam estar separados: o poder executivo para o rei, o poder legislativo para o Parlamento e o poder judicial para os tribunais. E assim é até hoje. Aliás, a vossa Constituição, precisamente, na parte da organização do poder político, divide três poderes: o poder executivo para o Presidente da República, o poder legislativo para a Assembleia Nacional e o poder judicial para os tribunais. Mas esta separação dos poderes não é tudo, porque o Estado hoje não pode acudir a todas as tarefas que tem pela frente e o que tem sucedido é a necessidade de multiplicar as entidades que desenvolvem este poder político, seja o poder legislativo, seja o poder executivo, seja o poder judicial, multiplicar os centros de poder político, quer para cima, quer para baixo do Estado. E isso significa que hoje há a criação, no âmbito internacional, de organismos que também têm uma fatia deste poder político. As Nações Unidas têm um papel muito importante, por exemplo, na manutenção da paz e da segurança internacionais e noutras áreas da cooperação económica e social. E os próprios Estados, dentro de si, sozinhos não dão conta do recado. Precisam de criar organismos infraestaduais de natureza administrativa ou de natureza legislativa, com os quais vão partilhar ou repartir a fatia dos seus poderes. E, portanto, isto significa que a separação dos poderes que existe entre os vários tipos de poderes pode também ser uma separação vertical e não apenas horizontal. E a separação vertical significa que alguns desses poderes podem estar não apenas no Estado, mas estar em estruturas acima do Estado, instituições internacionais, ou estruturas abaixo do Estado, dentro do Estado, que são entidades jurídico-públicas menores em relação ao Estado. E precisamente a questão das autarquias locais entronca nesta ideia de que o Estado não pode fazer tudo sozinho, porque se faz tudo sozinho não faz bem, não tem capacidade para acudir a todas as necessidades que deve satisfazer, necessidades de natureza administrativa, e, portanto, há várias soluções para levar a cabo esta necessidade, que é mesmo isso, de descentralização
dos poderes do Estado. Claro que quando os países são muito grandes, há Estados que são Estados compostos, são federações, é o caso dos Estados Unidos, o primeiro Estado federal do mundo, o Brasil, e nestes países resolveram, além da federação, haver Estados dentro do próprio Estado de federação. São chamados Estados compostos, em que cada um dos Estados também tem poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas se o Estado não for composto, mas for um Estado unitário, como é o caso de Angola, pode haver outras formas, e de Portugal, pode haver outras formas de descentralização. Agora já dentro do Estado, a um nível mais capilar. Por exemplo, em Portugal nós optámos pela criação de 2 regiões autónomas, só para os Açores e para a Madeira, que são dois arquipélagos muito periféricos em relação à realidade económica continental e, portanto, na convicção de que dotar aqueles 2 arquipélagos de um governo próprio, com poderes legislativos e administrativos, seria uma maneira de compensar o seu isolamento e o seu caráter ultraperiférico. E penso que, aliás, foi uma aposta ganha, porque os Açores e a Madeira de hoje não tem nada a ver com os Açores e com a Madeira de há 40 anos, e se o desenvolvimento que conseguiram hoje, em comparação com os dados que havia nessa altura, em grande medida isso deve-se ao facto de, em boa hora, Portugal ter optado por criar 2 regiões autónomas nos Açores e na Madeira. Noutros países da Europa, a opção foi até total. No caso da Espanha e antes a Itália, sendo Estados unitários, estes países criaram regiões autónomas em todo o território nacional. É o caso da Itália e o caso da Espanha. Embora em Espanha hoje, com alguns problemas, em Itália também, mas talvez de outra natureza, de um certo separatismo, sobretudo no caso da Espanha, porque há uma história mais complexa de agregação de várias nações, com várias diferenças linguísticas, que é o que todos têm acompanhado, o caso da Catalunha, que é uma região autónoma, não é um Estado dentro da Espanha. A Espanha é um Estado unitário, mas tem havido uma reivindicação que agora se tornou patente de independentismo por parte da região autónoma da Catalunha. Mas isto também significa a descentralização, que pode haver uma autonomia menos forte, que não chega ao ponto de criar regiões autónomas, através da criação de entidades de natureza administrativa, porque as regiões autónomas têm poder legislativo, têm uma parte do poder político, mas pode haver uma autonomia que não chegue tão longe e que se traduza na existência de um conjunto de entidades administrativas e, no fundo, de haver um Estado unitário, mas que seja um Estado unitário com autarquias locais ou com entidades locais dotadas de autonomia apenas no âmbito da função administrativa. Portanto, isto mostra que se o Estado não pode fazer tudo sozinho, há várias opções para o Estado distribuir tarefas, repartir o seu poder público, o seu poder político por outras entidades, ou poder legislativo, ou, no caso do âmbito administrativo, poderes de natureza executiva. Qual foi a opção de Angola com esta Constituição? Aliás, a opção já tinha sido tomada com a Constituição de 75. Angola, podemos dizer que é um Estado que, do ponto de vista da separação vertical de poderes, tem basicamente três características, podemos assim dizer. É um Estado, desde logo, unitário. Angola não é uma federação. Eu sei que até há partidos que desejariam que Angola fosse um Estado federal. Não julgo que haja qualquer razão para isso. Até porque a história prova que a criação do Estado de Angola foi muito importante para a consolidação da unidade nacional. Até há autores, eu não sou um especialista nessa matéria, o senhor diretor-geral do ISPOCAP é que percebe do assunto, que é historiador e antropólogo, mas até se pode dizer que em Angola o Estado precedeu a nação. A angolanidade, em grande medida, foi construída através de um instrumento político. E de facto, e não obstante haver diferentes grupos etnolinguísticos, isso não impede que a angolanidade seja algo de uno e indivisível e que não carece, evidentemente, da existência de um Estado composto ou de um Estado federal. Portanto, até porque isso seria, além do mais, muito arriscado, porque, como sabem, mal ou bem, no processo de descolonização estabeleceu-se na Carta da Organização da Unidade Africana, hoje a União Africana, o princípio da intangibilidade das fronteiras coloniais, o princípio do uti possidetis juris, que
mal ou bem, como disse, foi um grande benefício para a África, porque se após a descolonização, infelizmente a portuguesa durou tempo demais, se houvesse um movimento de revisão das fronteiras entre os vários países, o caos rapidamente se instalaria, não obstante o facto de se reconhecer que há situações injustas de nações que estão divididas e estão repartidas por 2 ou mais Estados. É verdade, mas o ótimo é inimigo do bom. E eu julgo que seria muito pior que houvesse um movimento geral de reorganização das fronteiras entre os vários países africanos. Isto é a minha opinião, posso estar enganado, mas evidentemente que de África melhor percebem os africanos. Mas Angola, a meu ver bem, nasceu como Estado unitário, aliás, pela necessidade, primeiro, uma necessidade que foi gerada no tempo colonial, de luta contra o colonialismo, e a luta contra o colonialismo foi uma luta justa, porque não foi uma luta contra os portugueses, mas foi uma luta contra o regime fascista português, que não oprimia apenas os povos colonizados aqui em Angola ou nas colónias africanas, também oprimia os portugueses que lá estavam, em Portugal, no Portugal chamado metrópole. Portanto, a vossa luta também foi a nossa luta e em grande parte contribuiu para que os portugueses se libertassem desse regime autoritário, fascisante de Salazar e Marcelo Caetano. Portanto, acho que só temos que agradecer aos amigos africanos lusófonos pela sua luta de libertação, porque também nos ajudaram a que nós, portugueses, nos libertássemos, nós, portugueses da metrópole, nos libertássemos do regime que também nos oprimia da mesma forma. Às vezes há um sentimento um pouco confuso sobre isso, porque às vezes alguns pensam que se tratou de uma luta entre povos, entre o povo angolano contra o povo português, ou do povo moçambicano contra o povo português. Isso é completamente errado. A luta nunca foi essa. A luta foi, por um lado, um direito que as colónias tinham de autodeterminação, aliás, consagrado na Carta das Nações Unidas em 1945, e que Portugal teimosamente não queria aceitar, foi o último a aceitar dos países europeus que tinham colónias, todos os outros respeitaram e fizeram a descolonização, o Reino Unido, a França e a Bélgica, e Portugal achava que podia ser a exceção. Lembra-se da famosa frase de Salazar que Portugal era do Rio Minho a Timor. Isso era uma impossibilidade devido precisamente a esse princípio da autodeterminação dos povos. E, portanto, esse direito era um direito que estava, além do mais, reconhecido por normas internacionais. E depois havia um desejo de um autogoverno de acordo com as características próprias de uma realidade que era, do ponto de vista cultural e histórica, muito diferente da realidade portuguesa da metrópole. Mas, portanto, o Estado unitário foi a opção inicial, ela está consagrada no artigo 8º da Constituição, mas o facto de Angola ser um Estado unitário não significa que o Estado vive em concentração de poderes em si próprio. Não. O Estado angolano, sendo unitário, aceita repartir parte dos seus poderes com outras instituições. E aqui entramos com dois conceitos muito importantes, que é o conceito de desconcentração e o conceito de descentralização, sempre ao nível da função executiva. Não há regiões autónomas, portanto não houve uma opção de criação de regiões com poder de natureza legislativa, nem julgo que isso se justificasse, mas Angola, sendo um país tão grande, 18 vezes maior que Portugal, julgo eu, tem necessidade de estruturas de governo local, de natureza administrativa. E isso até agora só tem sido feito através da via da desconcentração administrativa, ou seja, através da criação dos órgãos locais do Estado, ou dos órgãos não centrais do Estado, através das províncias e dos governos provinciais e através também dos vários níveis de órgãos locais que têm sido desenvolvidos. O artigo 201, precisamente, da Constituição, fala nesses diferentes níveis da chamada administração local do Estado, porque essa administração é designada pelo Estado, centralmente, mas é confinada em cada um dos níveis, precisamente, de funcionamento dessa administração local do Estado. Precisamente que visa, em cada uma dessas unidades mais restritas, seja provincial, seja
municipal, seja comunal, digamos, uma gestão administrativa, ainda que representando lá nessas regiões mais restritas uma orientação que é ditada centralmente pelo chamado Estado de Administração. Mas agora, precisamente, aquilo que está em cima da mesa é, ao lado desta administração local, haver uma administração autárquica, que é uma coisa muito diferente. Porquê? Tem de igual o facto de ser um poder executivo que se exerce numa região determinada, numa região restrita. Mas agora essas pessoas que lá vão governar já não são indicadas pelo Estado, mas vão ser eleitas pelos cidadãos residentes nessas circunscrições, nesses municípios. E, portanto, isso significa algo muito importante. Porquê? Porque o cidadão angolano vai ter mais um nível de democracia, vai votar em mais um corpo de políticos. Neste caso, vai votar nos políticos municipais. Porque antes esses políticos municipais eram designados pelo Estado. Não eram escolhidos livremente pelo voto individual e secreto de cada um dos angolanos no nível municipal. E, portanto, o que está agora em cima da mesa da Assembleia Nacional, ou na mão dos deputados da Assembleia Nacional, é a aprovação de um conjunto de leis, ou de 5, que vão permitir a criação de autarquias locais, que têm como característica fundamental o facto de, ao nível dos municípios, poder haver órgãos e poderes próprios que são dirigidos por cidadãos eleitos pelas próprias populações respectivas, o que é uma mudança sensível. E, portanto, isto significa que o Estado angolano, sendo unitário e sendo desconcentrado por haver toda uma estrutura de administração provincial e local do Estado, também é um Estado descentralizado, ou vai ser um Estado descentralizado através da criação de autarquias locais. Mais do que isso, a opção angolana foi, e nesse aspecto bastante original, foi a de ter criado um conceito binário de poder local, porque o poder local não é só, e é sobre isso que eu vou falar mais, não é só a existência de autarquias locais, mas é também a existência de instituições do poder tradicional. E, portanto, há um título próprio na Constituição angolana, a seguir à organização do poder do Estado, em que se estabelecem poderes públicos, de natureza administrativa apenas, não de natureza legislativa e muito menos de natureza judicial, a favor de duas entidades, ou de dois tipos de poder local, as autarquias locais e as instituições do poder tradicional. Neste momento, a opção que foi tomada foi a de criar essa estrutura das autarquias locais, embora se esteja à espera também do desenvolvimento e do enquadramento das instituições do poder tradicional, que também são expressamente reconhecidas na Constituição no tal título, no título 5º sobre o poder local. Aliás, instituições do poder tradicional que são também interessantes, para os europeus são mais difíceis de perceber, mas falo brevemente delas, porque são comunidades locais em que há poderes locais, os SOBAs e outros poderes equivalentes, e em que há comunidades de angolanos que se submetem a regras de natureza costumeira e em que se submetem a um poder legítimo, mas que não passa por ser um poder formal e não é um poder de natureza eleitoral. É um poder tradicional. E em que muitas vezes esses poderes são até monárquicos, como sabemos. E em que as regras que se aplicam não são as regras formais da democracia de natureza eleitoral, mas são regras próprias dessas comunidades tradicionais. Aliás, a própria Constituição angolana, também sendo original nisso, veio a reconhecer no artigo 7º a coexistência de duas realidades que até há bem pouco tempo não era possível desenhar que pudessem conviver pacificamente, que é, ao lado de uma ordem jurídica formal do Estado e das várias entidades que podem produzir normas, uma outra ordem jurídica, uma ordem jurídica costumeira,
porque o artigo 7º vem a aceitar o costume como uma fonte do direito. Os costumes, que em geral são costumes locais, dessas comunidades tradicionais, têm os seus costumes esses que são reconhecidos e que podem entrar em conflito e revogar e derrogar as leis do Estado no âmbito lá onde esses costumes existem. Claro que isto levanta aqui vários problemas, que é desde logo de se verificar uma situação em que esses costumes põem em causa os direitos humanos, porque às vezes essas comunidades tradicionais, não sei se isso acontece muito, podem ter práticas que não são propriamente respeitadoras dos direitos humanos, como por exemplo penas corporais, ou deter pessoas porque fazem bruxaria e coisas assim. Ou então conferir à mulher um estatuto indigno e desigualitário. Portanto, esses costumes são aceitos, mas dentro dos limites de não colocarem em questão os valores e a dignidade da pessoa humana, porque o artigo 7º, quando aceita esses costumes, aceita com a limitação, com a restrição desses costumes não colocarem em causa a dignidade da pessoa humana e os valores constitucionais fundamentais. Isso depois levantaria aqui algumas dúvidas, várias questões, não vou desenvolver muito isso, mas isso é a parte normativa. Agora, a verdade é que a vossa Constituição vai mais além. Não aceita só o costume. Aceita também que haja um poder político tradicional. Neste caso, um poder executivo. Porquê? Porque nesse título sobre o poder local, a segunda parte do poder local são as instituições do poder tradicional que o Estado nem sequer cria e que tem a obrigação de reconhecer. E aqui o reconhecer é identificá-las e com elas estabelecer relações de parceria e de colaboração, sobretudo ao nível administrativo, porque essas entidades são chamadas a colaborar na gestão administrativa das várias partes do território. Essa lei ainda não está feita, é mais complexa, é preciso identificar essas comunidades, traçar as fronteiras entre si e saber que tipo de poderes é que essas entidades vão exercer e que tipo de relações essas entidades vão ter, quer com o Estado, quer com estas, em breve, criadas, ou vão ser criadas, autarquias locais. Mas, portanto, isto é outra realidade sobre a qual não vou alongar. E, portanto, falarei agora das autarquias locais como um dos dois pilares do poder local. As autarquias locais que estão previstas na Constituição, no primeiro capítulo do tal título sobre o poder local, a Constituição aceita, para já, como autarquia local, digamos assim, principal ou básica, os municípios. Diz que a categoria normal da autarquia local são os municípios, mas a Constituição aceita que possa haver quer autarquias locais inframunicipais, quer supramunicipais, se for essa a necessidade de organização de um certo território. Mas penso que para não complicar as coisas, como não se tem nada, mais vale começar só pelos municípios e depois mais tarde pensar-se na criação de autarquias supramunicipais ou de autarquias inframunicipais. Já agora, não me leve a mal a comparação com Portugal. Em Portugal temos municípios, mas temos uma autarquia local inferior ao município, que são as freguesias, em grande medida coincidentes com as paróquias. Hoje não tanto, porque reduzimos as freguesias civis, embora as paróquias se mantivessem estáveis. Mas as freguesias são autarquias locais também, mas de um nível, de uma extensão inferior aos próprios municípios, porque o município engloba várias freguesias. Portanto, o município é sempre maior do que as freguesias e tem mais competências do que as freguesias. Mas o vosso modelo é um modelo essencialmente municipal. Depois, o que é que vai fazer o município? Quais são as atribuições do município? Isso está clarificado no artigo 219 da Constituição. As atribuições dos municípios, as tarefas, as missões que os municípios vão levar a cabo são missões de natureza administrativa. Há matérias que serão sempre excluídas do âmbito dos municípios. A definição das grandes opções da política nacional nunca poderão ser feitas pelos municípios. Não haverá forças militares municipais, não haverá forças policiais municipais, isso não faz sentido, não haverá tribunais municipais, não haverá grandes temas nacionais não serão definidos pelos municípios. Poderão perguntar, então o que é que sobra para os municípios? O que é que eles vão fazer se há tanta coisa que é feita pelo Estado? Tem muito que fazer.
precisamente aqueles assuntos que têm uma natureza local. Estradas, mercados, feiras, saneamento básico, abastecimento das populações, ordenamento do território, jardins, florestas, portos, todo um conjunto de assuntos que são assuntos de natureza municipal e que devem ser realizados pelos próprios municípios. Com base numa ideia muito forte, é que muitas vezes as melhores decisões são as decisões que são tomadas de uma forma mais próxima das populações. Quem está mais próximo das populações é que sabe melhor os seus problemas. E quem está mais próximo decide melhor, é mais competente. Quem está lá longe não sabe se a lâmpada ficou fundida no candeeiro na estrada pública e não vai lá substituir a lâmpada porque nem sequer sabe que a lâmpada ficou fundida. A iluminação é melhor que seja uma tarefa municipal do que seja uma tarefa estadual. E quem fala em iluminação fala em muitas outras coisas, como imaginam, que têm um interesse municipal e não têm um interesse de ordem nacional. Portanto, são estas tarefas, aliás, todas elas definidas no artigo 219, eu não vou estar aqui a ler, mas transportes, tempos livres, desporto, ação social, proteção civil, ambiente, saneamento básico, desenvolvimento económico, ordenamento do território, etc. Portanto, o conjunto, águas, energia, educação, saúde, há uma série de áreas que podem ser desenvolvidas pelos municípios. Como é que isso depois se realiza? Através de órgãos. Os municípios vão ter órgãos próprios. O que está previsto na vossa Constituição, no artigo 220, é a existência de 2 órgãos. Um órgão parlamentar, que será a Assembleia Municipal, e um órgão executivo, que será o presidente do município. O sistema é um sistema muito idêntico àquele que funciona para eleger os órgãos nacionais. Haverá a eleição de uma lista para a Assembleia Autárquica, a Assembleia Municipal, e dessa lista são escolhidos por método proporcional os deputados municipais, mas o líder, o cabeça da lista mais votada, será automaticamente o presidente do município, que depois escolherá os seus colaboradores, os seus secretários, os seus vereadores, como membros do órgão executivo. Portanto, o órgão executivo, o presidente é eleito automaticamente e juntamente com a Assembleia Municipal, mas o método para o presidente do Executivo Municipal é o método maioritário a uma volta, enquanto que o método para a Assembleia Municipal é o método proporcional, tal como é o método para a eleição da Assembleia Nacional e do Presidente da República. Como sabem, também é o Presidente da República eleito por um método maioritário a uma volta, enquanto que os deputados da Assembleia Nacional são eleitos por um método proporcional. E há depois deputados provinciais e deputados eleitos por um nível provincial e deputados eleitos por um círculo nacional. Mas, portanto, o método será o mesmo. Portanto, podemos dizer que o sistema de governo autárquico será muito parecido com o sistema de governo ao nível nacional, no sistema de governo presidencial, em que há uma separação de águas entre aquilo que compete à Assembleia Municipal fazer e aquilo que compete ao Presidente do Executivo fazer. Claro que ambos têm o mesmo poder, que é o poder executivo. Ao nível nacional, não. O Presidente da República tem o poder executivo e a Assembleia Nacional tem o poder legislativo. Ao nível nacional, o Presidente da República não tem poder legislativo, a não ser em casos excepcionais. Mas aqui estamos no âmbito executivo, é um executivo de baixa intensidade, porque são apenas aquelas atribuições que eu vos referi, são as atribuições administrativas de natureza local, e não mais do que isso. Mas há depois, a lei vai estabelecer diferenças naquilo que a Assembleia Municipal faz e naquilo que o Presidente do município faz. Claro que as principais decisões vão ser tomadas pela Assembleia Municipal, como a aprovação do orçamento, a autorização para a venda de bens ou a aquisição de bens, a contração de empréstimos, a aprovação de planos urbanísticos, de planos de ordenamento do território. Portanto, as macro-decisões serão certamente da competência da Assembleia Municipal, e o Presidente do município, que representará o município, tem um papel mais executivo, mais do cotidiano. Há um ponto também importante que a Constituição refere, que é saber como é que se dá a relação entre o Estado e as autarquias locais. A isto nós chamamos a tutela administrativa. O Estado vai mandar nas autarquias locais? Não. Porque se mandasse, elas não seriam autarquias locais. Não haveria autonomia local. Não pode mandar. Porque há uma legitimidade diferente.
há uma legitimidade alternativa, que é uma legitimidade que brota da eleição autárquica, que pode, em muitos casos, não ser idêntica à legitimidade de quem governa em termos nacionais. Porque num país que é multipartidário, havendo eleições multipartidárias, as opções para escolher os órgãos do município podem não ser as mesmas para escolher os órgãos da Assembleia Nacional ou o órgão Presidente da República. Mas isso depois os eleitores angolanos, no momento da verdade, é que vão dizer o que é que querem. E, portanto, mas haverá evidentemente uma concorrência política ou partidária também ao nível das autarquias. Mas a tutela que existir, que a Constituição prevê, nunca pode ser uma tutela de mérito, que ponha em causa a bondade das decisões tomadas pelas autarquias. Será sempre uma tutela de legalidade para que o Estado intervenha em casos extremos em que haja a prática de ilegalidades, podendo chegar ao limite de dissolver ou declarar a perda do mandato dos titulares autárquicos em caso de cometimento de ilegalidades graves. Portanto, este é o desenho do processo das autarquias que está na vossa Constituição, aliás, está desde 2010 e que agora finalmente julgo que vai haver a luz do dia. Mas, ainda assim, eu queria chamar a atenção para questões, e com isso vou terminar, questões mais controversas. Até agora isto é tudo muito pacífico, é tudo o que está na Constituição, tudo isto tem a sua lógica, mas este processo tem algumas opções políticas. Eu não vou aqui meter na política angolana, não seria prudente, e a prudência é uma virtude cardeal, portanto não vou ser prudente, mas há questões aqui em aberto. E eu, aliás, a primeira delas é esta que está neste slide, eu entretanto acrescentei aqui mais uma outra, mas vou começar por esta. A questão do gradualismo. Tem-se falado muito disto. A Constituição, quando prevê a criação das autarquias locais, também diz no artigo 242 que a institucionalização efetiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo. Este assunto eu conheço bem também em Moçambique, porque este assunto colocou-se em Moçambique. Em Moçambique adotou-se o gradualismo, porque dos 130 e tal municípios, eu lembro quando se fez a primeira eleição autárquica em Moçambique, julgo que em 98, só foram criados, lembro do número, que é um número fácil de decorar, só foram criados 33 autarquias locais. Das 150 e tal, só se fizeram 33. Depois, em cada eleição, de 5 a 5 anos, foi-se alargando mais uns 10, ou mais uns 15, julgo que agora está nos 70, mas o processo em Moçambique sofreu depois digamos, um entorce, porque, entretanto, vem um outro processo de descentralização provincial e distrital, que são dois níveis superiores ao nível municipal. E é um pouco diferente do vosso processo, nesse aspecto não tem qualquer paralelo. Mas eu penso que é prudente, é lógico, que não possa haver, de repente, do nada, nascerem todas as autarquias no país, de repente, do zero, aparecerem 168 autarquias locais no país todo. Eu penso que isso é inviável. É impraticável do ponto de vista dos recursos que é necessário alocar, recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais. Eu penso que isso é manifestamente inviável e indesejável. E precisamente tendo em conta que é preciso ter os pés assentes na terra, na realidade angolana, é por isso que este princípio está consagrado na própria Constituição, que é o princípio do gradualismo. Mas, sabendo isto, agora há várias coisas que podem não ser tão óbvias. Mas que gradualismo é este? É um gradualismo no que respeita ao número de autarquias a criar. Portanto, não se criam todas, mas criamos quantas? 20, 30, 50, 70? E o gradualismo não pode ser também um gradualismo não apenas no número de municípios a criar, mas também nas competências a atribuir, isto é, primeiro atribuir competências de baixa intensidade, de 12 volts, depois passar às competências de 110 volts e depois 220 volts, ou seja, não dar logo o poder todo porque vai haver um grupo de políticos inexperiente e, portanto, vamos dar poderes menos delicados e depois, à medida que esses políticos autarcas forem ganhando experiência, vamos progressivamente dar mais competências, mais e mais, até se chegar à plenitude
não dos tempos, já estamos na plenitude dos tempos, num certo sentido, mas a plenitude da autarquização do país. Portanto, o gradualismo pode ser visto quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista funcional. Portanto, essa é uma questão que está em cima da mesa. Claro que aí entram as questões políticas diretas, porque alguns dirão que quem toma a decisão vai tomar a decisão de criar os municípios lá nos lugares onde vai ganhar as eleições e não vai criar os municípios nos lugares lá onde não vai ganhar as eleições. Isto, cada um dirá o que entender sobre este assunto, eu não vou fazer aqui nenhuma opção política, mas penso que a lei que está em discussão na Assembleia Nacional tem alguns critérios, os critérios não podem ser casuísticos, têm que ser critérios gerais, mas penso que tem que haver aqui uma solução equilibrada. E uma solução equilibrada será, com certeza, transformar em autarquias as capitais provinciais, isso parece-me que é evidente, ou pelo menos os grandes centros, e depois também criar autarquias nas regiões do país que estejam mais subdesenvolvidas ou menos desenvolvidas, porque também se acredita, e essa é uma das razões da descentralização, que ela servirá como um motor ou como um fator de desenvolvimento. E, portanto, pode haver aqui dois tipos de critério. Um critério mais institucional, onde há mais vida e há mais economia, e onde há mais pessoas, numa primeira fase, mas também criar autarquias onde a vida é mais difícil, onde há menos recursos, onde tudo é mais complicado. Precisamente acreditando que a autarquização desses territórios ajudará a acelerar o desenvolvimento económico e social dessas populações. Penso que é essa dupla perspectiva que deve estar aqui em causa. Sendo certo, de acordo com aquilo que vai ser legislado, e isso é importante não esquecer, para aqueles que possam desconfiar de que não vai haver a plenitude da autarquização, o que está na lei é que, sendo gradual, ao fim de 10 anos haverá autarquias em todo o país. O máximo é 10 anos, é o que lá está. Claro que pode chegar ao 9º ano e haver uma alteração legislativa e agora passa para 15 ou passa para 20, não sabemos. Mas, de facto, está lá que será gradual, mas no máximo, em 10 anos, todo o país terá todas as autarquias que estão previstas. Portanto, este é um ponto que, evidentemente, pode implicar aqui alguma conflitualidade e que é um ponto importante. Mas eu acrescentaria outros. Também tenho ouvido críticas sobre uma norma que está nos anteprojetos sobre a tutela de mérito. Num certo sentido, contradizendo o que eu acabei de dizer, que a tutela só poderia ser de legalidade. Mas essa tutela de mérito é prevista a termos transitórios, ou seja, a possibilidade do Estado poder intervir em decisões erradas, não sejam ilegais, mas decisões erradas tomadas pelas autarquias. Isso, se for a título excepcional, numa primeira fase, penso que pode ser aceitável para ser um mecanismo de defesa contra a inexperiência e contra os erros que os políticos, que os jovens, não jovens no sentido de idade, mas jovens no lugar, autárquicos possam desenvolver. E, portanto, é preciso que o Estado esteja atento, não para mandar neles, mas para evitar que cometam graves ilegalidades ou cometam decisões, sobretudo financeiras, que sejam problemáticas. Outra questão que também está em cima da mesa, porque é uma lei das finanças locais, eu penso que aí é que tudo se vai jogar. O sucesso ou insucesso do processo da autarquização de Angola radica em dois elementos. No número de autarquias que forem criadas, muitas ou poucas, isso o resultado é diferente, será diferente, e no dinheiro que elas vão ter. Porque pode haver muitas autarquias, mas se não tiverem dinheiro não servem para nada. São autarquias de papel. Portanto, o problema é um problema de saber quais são os recursos que o Estado vai afetar à autonomia das autarquias locais, que é também uma autonomia financeira e uma autonomia tributária, porque vai haver impostos locais, vai haver impostos autárquicos, sobretudo os impostos sobre o património e alguns impostos sobre o consumo e taxas vão ficar na titularidade das autarquias locais. E, portanto, pode ser tudo muito bonito e haver até autarquias em todo o país, mas se não tiver dinheiro não fazem nada. E, portanto, são estruturas de papel, são estruturas que não saem do papel e não terão qualquer capacidade de intervenção no desenvolvimento económico e social das populações. E, portanto, o ponto central vai ser
qual o grau de descentralização financeira que o Estado vai aceitar, sendo certo que o Estado nunca tem dinheiro, a crise existe sempre, mas o Estado vai ter que ceder parte dos seus recursos, que alguns recebe a título de receitas tributárias, mas noutro tipo de receitas, para as autarquias locais poderem funcionar com o mínimo de desafogo e com uma certa capacidade de ação, porque sem dinheiro pode ter muitas competências, mas as competências não se podem exercer. Esse é um ponto. Outro ponto também problemático, que tem sido referido, é saber como é que as autarquias locais se vão relacionar com os órgãos locais do Estado, porque os órgãos locais do Estado não desaparecem. Porque os órgãos locais do Estado são uma consequência da chamada desconcentração. São estruturas que na província ou no município representam o Estado Central. As autarquias locais não representam o Estado Central nem a província, representam aquele conjunto populacional que é residente naquela autarquia. Como é que vão ser as relações, sobretudo entre os autarcas e o governo provincial? Muitos dizem, se a autarquia for ganha por um partido da oposição ao partido que designou o governador e o governo provincial, não se vão entender, vão estar à pancada. Não é bem assim. Há regras. Em democracia não há pancada. Há a discussão e há deliberações. Por maioria. É o princípio maioritário. E, sobretudo, cada um tem as suas competências. E, portanto, o facto de haver uma autarquia não é por haver uma autarquia de um partido diferente do partido que designou o governo provincial que vai haver um problema de maior, porque o governo provincial tem as suas competências e as autarquias terão as suas competências. E, portanto, não há que temer, porque a lei vai esclarecer quem faz o quê. E, portanto, não há que temer qualquer tipo de conflito e sobretudo, tem que haver uma cooperação, ainda que possa haver uma diferença do ponto de vista da sua legitimidade da política partidária. Mas o caso moçambicano é isso mesmo, porque em várias capitais provinciais, quando entrou o processo de autarquização de Moçambique, várias cidades de capitais provinciais, e não só, de Moçambique, foram ganhas pelo partido da oposição, pela Renamo. E até um outro partido que agora apareceu, o MDM, com grande sucesso, aliás, como alternativa ao próprio partido Renamo. Que é o caso, por exemplo, da Beira. Eu estive há um mês na Beira, em Nampula. Nampula, julgo que seja da Renamo. A Beira é do MDM. E, portanto, há várias capitais provinciais que são de partidos diferentes do partido que é maioritário na Assembleia da República e no Presidente da República de Moçambique. Mas que eu saiba, não tem havido propriamente problemas de maior relação a isso. Claro que as populações nestes territórios, nestas cidades, onde vou ouvindo, não fiz um inquérito sociológico, acham que o Estado, por aquela autarquia ser do partido da oposição, acham que o Estado não investe lá dinheiro ou não procura investidores e, portanto, deixa aquela região ao abandono. É o que se ouve dizer do lado das pessoas que pertencem a esses partidos. Mas não sei se será necessariamente assim, porque as regras são claras e a lei é geral e abstrata. A lei não vai dizer que no lugar onde o partido da oposição vai ganhar vai ter menos dinheiro do que o lugar onde a oposição não ganhar vai ter mais dinheiro. A lei não diz isto. A lei é igual para todas as autarquias e não escolhe a partir daquelas em que o partido maioritário vai ganhar e aquelas em que o partido maioritário vai perder. As regras são gerais e abstratas. Portanto, não me parece que isso seja possível, e até porque o Orçamento de Estado vai ser submetido a um critério de transferências de verbas, porque as verbas autárquicas depois têm várias origens. Vai haver taxas locais, impostos locais e transferências do Orçamento de Estado. Ora, as transferências são sempre feitas com base em critérios objetivos, que têm a ver com o quê? Com o número de habitantes daquela autarquia, é óbvio. Uma autarquia que não tem quase ninguém não vai ter o mesmo dinheiro de uma autarquia populosa. O tipo de necessidades e infraestruturas, de problemas a resolver. Portanto, haverá transferências orçamentais anuais com base num coeficiente de necessidade. E até vai haver um fundo de equilíbrio para dar às autarquias que têm menos dinheiro ou que ficam desfavorecidas pelo facto de terem menos população, mas que precisam de mais dinheiro precisamente para atrair mais população e para ficarem mais desenvolvidas do que aquelas outras em que há mais população e que, por definição, têm sempre mais receitas porque têm mais pessoas a pagar impostos. Pode haver um mecanismo de compensação. Portanto, essas são as questões que estão em cima da mesa. Da minha parte, como amigo de Angola, desejo que este processo se conclua
porque venho cá há 18 anos e já ouvi falar muito disto e na verdade, até agora nunca se concretizou. Está na hora de se concretizar. Claro que até certo momento isso não era possível, porque infelizmente vivemos uma Segunda Guerra Civil, só terminou em 2002. E também a Constituição acabou por ser reformulada, só foi aprovada em 2010, mas a Constituição é de 2010 e já estamos em 2019. Acho que está na altura, de facto, de criar as autarquias locais. E penso que elas vão ser muito importantes, porque quanto mais oportunidades os cidadãos tiverem de votar, agora de votar ao nível local, mais democrático será esse país. E, portanto, isso será um bem para a democracia e para o governo das comunidades autárquicas do vosso país. Muito obrigado pela vossa atenção.